Salve, fiel! Rapaziada, vamos ver o que a galera da Placar TV vai falar a respeito do show que o Corinthians deu no sábado. E também da Sul-Americana, porque agora o foco total é na Sul-Americana pra gente buscar esse título esse que não temos ainda. Eu quero, ó, que você comenta. Alô, fiel, representa com like e comenta. Tá pra ganhar a Libertadores? A Libertadores o quê? Porra, a Sul-Americana. Libertadores ficou pra trás, infelizmente. E eu digo mais, se a gente tivesse o Dorival, eu acho que a gente teria se classificado na Libertadores. Comenta, fiel, e representa com like aí. E agora é a Sul-Americana. Jogo bom mesmo foi o jogo do Corinthians sábado, Quesada. De todas as Onde ligas... foi o jogo? Itaquera. De todas as ligas... Inclusive o jogo não terminou ainda porque o Internacional tá querendo empatar o jogo, acho que não vai conseguir. Agora já vamos mudar a brincadeira. Ó, de todos os jogos, de todas as 10 maiores ligas do mundo, e o Brasil tá inserido nela, foi o melhor jogo de todos. Na rodada do fim de Não semana? teve Bayern de Munique, não teve Barcelona, Arsenal, Real Madrid, não teve nada. Esse foi o maior jogo, muito exagero, é verdade, mas foi o maior jogo do final de semana. Então foi um jogo muito bom, gente. Foi um jogo muito Pra bom. quem parou pra assistir, foi um jogo legal. Polêmico, enfim. Não, um jogo muito bom. Um jogo muito bom. O Corinthians fez 6 e só valeram 4. E o Inter foi lá, virou o jogo, né? Virou 2-1 e depois o Corinthians virou 4-2. Eu não achei falha do Hugo, hein? Só pra deixar claro o meu ponto de vista. Aí. Ele toca na bola. Não, foi bola difícil, meu. Aí alguém tem que estar na marcação, né? Claro. Os caras estão dormindo no ponto, hein? Esse é o problema, viu? Essa jogada foi linda, o gol do Thiago Silva. Foi a virada do Inter. Thiago O Inter, Maia. nesse momento, estava muito bem no jogo. Sei lá, no final do primeiro tempo, né? E aí faz 2-1. Vira, o Corinthians tinha feito 1-0 com o Yuri Alberto, o Inter virou o jogo e o Yuri Alberto estava encantado, né? A defesa precisa melhorar. Ele colocou o Hugo, o Angileri não pôde jogar, não é? Controle de carga, agora virou famoso falar isso, né? Balança de estrada. Controle de carga, é isso? Para caminhão. Parece burro de carga, né? Mas aí é o seguinte, aí o Bidu entrou no segundo tempo na vaga do Hugo. Pô, e o Bidu fez uma boa partida. É mesmo? Ele sofreu... Ou tá resolvido o problema lá? É porque ele quer renovar, né? Entende como é que é, né? E vão renovar por mais 5 anos com ele, 3, 4 anos. Acontece. Eu não faria isso. Mas ele sofre o pênalti e ele dá o passe pro gol, né? Então ele fez um bom segundo tempo. Mas defensivamente o Corinthians precisa se ajustar. É que o ataque funcionou muito, né? Pra falar a verdade, o ataque do Corinthians tem criado, né? Ele tá ali rondando a área do adversário. É que não é todo jogo que você vai conseguir fazer 6 gols, né? Talvez no próximo crie até mais possibilidades. Esse foi anulado, gols, né, Quesada? Esse aí foi anulado. Anulado por impedimento. Porque é o seguinte, foram 2 gols, né? O gol anulado... O gol do Memphis é lindo. O gol do Yuri, quando tava 2-1 pro Inter, o Mateuzinho fez uma falta no Wesley no início da jogada. Certo. Tá? E aí depois, quando o jogo tava 2-2, o Memphis faz 3-2 e não valeu, porque o Ramalho faz a falta no Luiz Otávio. Esse gol. Então foram os 2 gols anulados, de Yuri e também do Memphis, tá? E aí depois se confirmaria o gol do Yuri de pênalti, né? No pênalti sofrido pelo Bidu, e o Coronado fazendo o golaço. Essa daí foi do Ramalho... Eu sinceramente, olhando assim, no pra Luiz mim, Otávio, É que tem uma imagem mais próxima aí, aí não tem. Essa foi a falta anotada no gol do Memphis, né? Essa foi do Memphis, E aí foi o chute do Oscar Romero no peito do Bidu. Eu acho que é pênalti. Eu acho que anular esses lances... Porque não assim, tem que discutir. falta que o cara não viu. É o golaço do Coronado, olha lá. Próxima vez que veja. Bonito gol do Coronado, né? Coronado. Eu vi esse jogo, mas eu não tô lembrando se a expulsão do Bruno Henrique foi quando tava 2-2 ou quando tava 2-1 pro Internacional ainda. Aos 15 minutos. Ele ia ser substituído, inclusive. Tava 2-1 pro... Tava 2-1 pro Inter. Esse jogo, essa expulsão deu uma abalada no Internacional. Agora, acontece, vai fazer o quê? É expulso, você precisa reorganizar o time, né? E é isso, eu achei que o Inter, tudo bem, tava com 1 a menos boa parte do jogo, e é claro que isso pode influenciar no resultado, né? Porque o time sente jogar com 1 a menos fora de casa contra uma equipe que o Corinthians, né, tem aí, a gente fala da defesa do Corinthians, mas tem um bom ataque. E só que eu achei que o Inter, não sei se você concorda, Quesada também, não se fechou bem.
Com a não sei. expulsão, após a expulsão, Eu né? acho que o Inter deu muito espaço pro Corinthians. Mas assim, muito espaço. Tava muito... Por mais que, ok, tava com um a menos, mas o Internacional podia Era ter de compactar, tentado segurar. também acho, Exatamente. Se compactar e segurar ali o Mas, resultado. Isa, Mas eu achei aí- que o Inter deu muito espaço. Não, você tá certa. Só que assim, aí também teve um adversário que, empurrado pela torcida, Claro. tinha que partir pra cima. E acontece. Então, mas por isso É, mesmo que eu achei que faltou acontece, compactação. Porque, obviamente, o Corinthians ia pra cima. É que a ideia não era essa, né? A ideia, até o Bruno poderia ter sido substituído ali. E depois da expulsão do Bruno, acontece o seguinte: o Ener Valencia sai do time. Aí ele coloca o Gustavo Prado, que é o meio-campista, para tentar, de alguma maneira, recompor ali o setor, né? Aí você perde a referência do Ener Valencia. Tudo bem que tem boa parte da torcida tá pegando no pé do Ener, porque acha que ele tem que desenvolver mais. Mas, enfim, você perde um atacante, né? E o atacante geralmente segura os dois zagueiros lá. Então você começa a dar menos trabalho para os zagueiros. Depois desse lance aí, o Inter praticamente não deu trabalho nenhum Não, zero. da expulsão do Bruno Henrique, não deu praticamente trabalho nenhum pro Corinthians. Né? O Inter morreu depois da expulsão. Esse é o lance, é a falta do lance do... Que começa o lance do gol do Memphis, né? Que o juiz acabou anulando também. Foi um gol bonito mesmo. Difícil pegar essa bola, hein? Golaço. Bom, mas não valeu. Esse não valeu. 4-2 o Corinthians. Ô, senhor Mani, 3 gols do Yuri Alberto, hein? Pois é, o Yuri Alberto, hein? Quem te viu, quem te Quem te vê. viu, quem te vê. Pois é, ele tá muito eficiente, é um dos melhores jogadores do Corinthians, né? Disparado, né? Disparado. E é um jogador que quando sai, velho, faz falta, viu? Maior artilheiro do Corinthians no século. Tem um gol a mais que o Romero. Quantos gols ele foi? De cabeça você não lembra. Você quer ter um gol a mais. 63 a 62. Exatamente. Pô, 63 gols no Corinthians já fez? Não, perdão. Muita coisa. 68 a 67. 68 a 68 67. É Isso gol pra no cacete. século, É, tá? é. Ele tem na quase- arena, perdão, na arena 43-43. 43, Yuri e 43. Romero. Ele tem quase que uma participação de gol pro jogo. Quase uma participação de gol pro jogo. Impressionante como casou bem o Yuri e o Corinthians. Entendeu? Demorou, Olha, né? Demorou um tempo, né? Não, ele... Eu acho que ele tem maus momentos de vez em quando, Isa. Ele passa por algumas fases de 4, 5, 6 jogos que ele começa a dar canelada. É que os momentos ruins do Yuri são muito ruins. Mas os momentos bons do Yuri são incríveis. Como fazer 15 gols naquela reta final, 15, 16 gols na reta final do ano. Campeonato Brasileiro do ano Fazer passado. 3 gols num jogo contra o Internacional. Gente, é um Internacional, pô. E outra coisa, existe uma má vontade de algumas pessoas em relação ao Yuri, entendeu? Ah, mas ele se tropeça no pé. Ah, isso é só uma fase. Ah, ele é um bagre. Eu canso de ouvir isso. E eu não concordo com isso. Não concordo. Olha, ele é um menino da Vila, jogava no Santos, não jogava nada. Ele vai pro Internacional, joga super bem. Pois é vendido lá pra Rússia, né? Pra Rússia, né, que ele foi? Zenit, é. Zenit. Joga bem lá, vem pro Corinthians. Tem um início irregular, concordo com a Isa. Mas é um jogador que, olha, ele é um jogador nota 7 no mínimo, gente. No mínimo. E tem uma coisa que ninguém pode reclamar do Yuri Alberto, a gente vive falando aqui. É um cara que corre do primeiro ao último minuto, não se entrega o tempo inteiro. O jogador que mais corre no futebol brasileiro, acho Impressionante. que é brincadeira. Não, a impressão que dá é que ele nunca se manifestou sobre isso, né? Mas a impressão que dá é que ele é corintiano, cara. Ele corre pelo Corinthians como se ele fosse um torcedor da arquibancada. Que você ali, escuta, entra, porque o centroavante teve um problema de hemorroida aqui, então você entra no lugar dele aí e ele entra e joga, cara. E joga. Impressionante como a identificação dele com o Corinthians, o amor que ele tem pela camisa, entendeu? A dedicação dele em campo. Ele é muito eficiente, gente. Muito eficiente. A gente já falou aqui de uma oportunidade para ele na seleção brasileira. Ele foi chamado naquela lista de 50 pelo Dorival, né? 50, Tudo bem, mas foi lembrado. Aliás, Quesada, falando em Dorival, bom, segundo jogo... 2 jogos, 2 vitórias. Vinícius Vicente mandando 5 euros ali, perguntando, Quesada, poderiam vir Marquinhos e Firmino na janela, hein? Grande abraço, pessoal. Tá lá na Europa. Não descartem. Marquinhos do Paris Saint-Germain e o Firmino? O Firmino é um sonho antigo do Corinthians. Mas, sinceramente, bem você antes gasta dinheiro com o Firmino pra quê? Se tem o Yuri Alberto. Então, mas tem que ver se o Yuri não vai ser vendido, né, sua irmã? Tem isso daí, não. né? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Se não for vendido, o Marquinhos legal. O Corinthians precisa de um zagueiro. Sim, eu gosto muito da ideia do Firmino. Acho que é possível Firmino e Yuri e Memphis em alguns jogos juntos, não é? Mas eu acho que pro ataque, o Corinthians precisa de um jogador com outro perfil.
que é ponta, sabe? Tipo o Roger Guedes. Um cara que jogue pela ponta. Um Dudu, por exemplo, entendeu? Tô falando desses caras jogando em bom nível, tá, gente? Pra ninguém falar, mas você quer o Dudu do Cruzeiro. Não, tô falando que jogando em bom nível é isso que eu vejo no elenco que precisa de um cara mais aberto de velocidade. Os zagueiros precisa de 8, né? 8, não precisa tanto, não. Precisa de 2 zagueiros. Tá bom, não, 2, 8. Tô ficando louco. 2 zagueiros, mas se você é 8... quanto? 8. Não, você exagerou. Eu exagerei. Precisa de 16. E precisa de mais alguém no meio-campo para essa posição do Garro. Porque o Coronado é uma grande interrogação. O Coronado fez esse gol aí, a gente não sabe quando ele vai voltar a jogar, se ele vai voltar a jogar, e quando voltar a jogar, se ele vai conseguir apresentar alguma coisa. E o Garro, hein? O Garro, uma bela interrogação. Ninguém fala nada do Garro. Agora, eu queria falar um negócio do Memphis, tá? Desde que o Memphis chegou, se comparar o que Estevão, De Arrascaeta, Rafael Veiga, Luciano, Bruno Henrique e Lucas Moura fizeram, o Memphis Depay tem números melhores que esses caras. Em que pese a minha grande crítica de que ele precisa jogar os jogos grandes... Isso aí ele jogou. Jogou grande. Ele tem números incríveis no Corinthians. Viu? 38 jogos, 12 gols e 13 assistências. Fora as pré-assistências, enfim, de ajudar a desenvolver o jogo. Se ele caprichar um pouquinho mais, eu acho que ele vai para a seleção da Holanda. Tem uma ironia foi convocado aqui. outro dia. Tem uma ironia aqui. Eu acho que os números dizem muito, claro, mas em termos do que é apresentado, eu acho que de todos esses que você citou, a Arrascaeta tá comendo a bola. A Arrascaeta tá jogando muito. É um excelente. Arrascaeta tá maravilhoso. Nossa, o Arrascaeta tá jogando demais. Realmente. Quesada, se voltasse no tempo em dezembro de 2024, você trocaria Yuri por Gabigol? Corinthians está muito bem servido de camisa 9. Isso não é mais bonito do que eu. Diz aí o 10 e 10 não sofro na balada. O 10 e 10 não sofro na balada. Você sabe que eu sou muito justo com as minhas opiniões e quando eu preciso mudar, eu mudo porque eu não tenho problema nenhum. Se o Kaká começar a jogar bola, muita bola, eu vou defendê-lo na seleção, não tem problema nenhum, tá? Mas assim... A gente tá falando do momento em que o Yuri não estava fazendo gol. Aí eu traria até o Pedro Raul. Entendeu? Mas hoje você falar Gabigol e Yuri, do jeito que o Corinthians está, o Gabigol, para mim, é uma decepção. É uma decepção. Nos últimos anos ele tem sido uma decepção. Não consegue fazer mais. É uma decepção. Acho um cracaço. Defendi o Gabigol. Viu, Gabigol? Se chegar até você aí, pode... Não tem problema nenhum. Defendi o Gabigol em Copa do Mundo. Mas assim, acho que o Gabigol é muito grande pelo pouco que ele tá produzindo. Pra mim, Gabigol tem que ser titular de time, pô. Né? Pelo investimento, pelo tamanho. Esse cara fez 4 gols em 3 finais de Libertadores. Gabigol é banco do Caio Jorge, né? Esse cara é um monstro. Hoje ele é banco do Caio Jorge. Caio Jorge, que tá jogando muito no Cruzeiro, hein? Tá fazendo gol todo jogo aí. Foi o personagem da rodada, o Gabigol, né? Sim. Pelo contexto. Do jeito que foi, né? Entrando com 5 minutos pra acabar o jogo. Bate o pênalti, erra, depois faz. E... acho que me chamou muita atenção a declaração do Gabigol depois do fim do jogo, né? Todo mundo comparando muito o que ele disse e a postura do Dudu. Porque o Dudu acaba saindo brigado, né? Ele não engoliu o banco de reservas, pediu a demissão do treinador. E ontem, o Gabigol falou justamente do respeito que ele tem pelo Flamengo, que ele ama o Flamengo, que ele saiu do Flamengo não por conta da instituição e por causa de um presidente, bem diferente do Dudu, que tinha uma briga com a presidente do Palmeiras, mas acabou... é o gramado sintético, acabou meio que cuspindo na testa, né? Mas enfim. E o Gabigol realmente parece que tá... integrado com o grupo. Quando ele faz o gol, o grupo inteiro vai comemorar com ele. O Léo Jardim sai do banco de reservas e vai comemorar com ele. Então, até me chama atenção, porque o Gabigol tem essa fama de marrento e tudo mais, mas deu uma declaração interessante no fim do jogo e foi muito celebrado quando fez o gol. Inclusive, depois, quando acaba o jogo, ele comemora muito com a torcida. Ele não comemorou o gol em respeito ao Flamengo. Não era ele pra bater o pênalti, você viu, né? Quem tinha pego a bola era o Romero e alguém falou não. Mas isso não é uma estratégia, uma pergunta? Porque o Palmeiras faz muito isso. Tipo, sei lá, mas o Veiga... cara entrou frio no jogo. Às vezes, quando o cara entra frio no jogo, tem aquela discussão. Quem começou com isso foi o Flamengo. Primeiro que o Flamengo protegia a marca da penalidade para ninguém ficar chutando. Depois um cara segura a bola e o cobrador não tem a bola em mãos. Quem começou com isso foi o Flamengo, não foi o Palmeiras. Não falei que o Palmeiras começou isso. Eu disse que o Palmeiras faz muito isso. Sim. Palmeiras, aí pode passar a impressão de que o Palmeiras começou com essa estratégia. Não, isso aí começa com o Flamengo, entendeu?
Rapaziada, eu quero seu comentário aí a respeito dessa possível contratação do Firmino e do Marquinhos. O que você acha, mano? Eu acho que o Yuri Alberto vai ser vendido. E eu espero que ele continue assim, fazendo gols, para que o valor seja enorme, o maior da história. Eu acho que o Firmino pode vir sim. Se o Yuri Alberto for vendido, o Firmino pode jogar no Corinthians esse ano ainda. Não duvide. Mas eu quero a sua opinião. Entre Firmino e Yuri Alberto, você preferiria quem? O Yuri Alberto já deixou claro, pô. Ele já deu declarações que quer ir embora jogar na Europa. É o sonho dele jogar na Liga dos Campeões, na Premier League. E possivelmente Liga dos Campeões também. Então eu acho que ele vai ser vendido agora nessa janela. Dá sua opinião aí, fiel. E o Marquinhos? Repatriar o Marquinhos novamente? Seria uma boa? Comenta, pô. Quero a sua opinião. E representa com like. E desculpa a voz aí que tô meio rouco ainda desde sábado.